Olá, gente. Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos. Essa aqui é uma live para promover, né, a primeira mostra online de filmes das escolas públicas de Brasília. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, né, para esse momento em que a gente está aqui juntos, vivendo, né, todos nós juntos e separados ao mesmo tempo. O Festival de Curta-Metragem das Escolas Públicas acontece, e a gente é para a 6ª edição, foram 5 edições que já aconteceram. Esse ano estava tudo programado para acontecer, a gente acontece dentro do Festival de Cinema. Eu não sei se vocês têm acompanhado todas os festivais de cinema do mundo inteiro, não vou nem falar de Brasília, eles estão partindo para uma versão online, né? Uma versão não presencial, né, para que as pessoas pudessem acompanhar. A gente resolveu não fazer nosso festival online. Por quê? O Festival das Escolas Públicas tem uma característica muito importante, o processo é muito importante, a execução do filme é muito importante. Por ser um festival vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, ele tem uma necessidade que o processo acompanhe, entendeu? Que o processo acompanhe. Não é simplesmente o aluno pegar o filme dele e se inscrever. Então, todos os filmes têm um professor mediador. Então, esse processo é muito importante, né, que ele aconteça, né, durante o festival. Então, em cima disso, para a gente não perder, então, o que a gente fez? A gente criou uma amostra online. Então, a gente vai ter a possibilidade dos alunos escreverem filmes de até 2 minutos, um formato um pouco mais rápido, né, mais ágil, com direito, e aí isso é super legal para todos os servidores e professores das escolas públicas, eles também poderão participar, que é uma reivindicação dos professores mediadores, né, dos servidores que também são da secretaria, então está aberto a todo mundo, não somente aos alunos, tá? Então, isso é uma diferença super legal e significativa para a gente. Então, é uma amostra onde a gente quer justamente pensar, né, é um tema livre, mas fazendo essa reflexão do nosso momento, né, de quarentena. A gente está indo aí para os 6 meses dentro de casa, então seria essa reflexão, né, sobre do que a gente está vivendo, né? É muito importante a gente compreender, né, que esses filmes são reflexos, né, do que a gente está vivendo, né? Da mesma forma que a pintura, né, assim, a escultura e toda a arte, a literatura, sempre foi um registro desse momento que a humanidade, né, o momento em que a humanidade viveu. Agora a gente está trazendo para isso, né, o vídeo, né, para fazer um registro desse momento que a gente está vivendo. Bom, isso aqui só foi uma breve apresentação, porque eu só sou o mediador, meu nome é Paulo, e eu tenho aqui 2 grandes convidados para a gente poder conversar, tá? E a gente poder trocar uma ideia com eles para justamente fazer uma reflexão nessa produção e ajudar os alunos, os servidores e professores para poder trabalhar, tá? A primeira convidada que eu trago é Mariana Almada, tá? A Mariana Almada, ela atua nas artes visuais, tá? É fotógrafa, arte educadora, tá? E ela é professora da secretaria, tá? Secretaria de Educação. Ela trabalha com teologia, psicanálise, constelação sistêmica, tá? E é muito importante, assim, ela tem uma abordagem, né, nas mudanças no intra e no interpessoal, né, no mundo em mudança. Imagens e de seus desdobramentos, o ser humano e suas perspectivas de vida. Competências socioemocionais, autoestima e razão para viver como prevenção. Então, eu gostaria de receber Mariana, tá? Para que ela trocasse um pouquinho de ideia com a gente, para se apresentar e falar um pouquinho, tá? Mariana, seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Paulinho. É uma satisfação estar aqui pelo convite de toda a equipe, né? A Silvana, a Dalgisa, enfim, todos que estão presentes aí nesse trabalho, que eu venho acompanhando desde que iniciou. Eu conheço o percurso de todo esse trabalho e venho cada vez mais incentivando os estudantes.
os estudantes que estão cada vez mais nesse mundo tecnológico e hoje mais que nunca, né, Paulinho? O que nós vamos falar hoje aqui é sobre esse mundo em período de pandemia, de isolamento pessoal, né? Também muitas pessoas fazem aquele isolamento seu, intra, e a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre isso. E é isso, é o desafio do momento. O desafio do momento sou eu comigo, eu com o não outro, né? E o espaço onde eu convivo, que tem muito tudo isso que você falou aí desse momento inicial da sua fala e daquilo que a gente vive como ser humano também dentro do nosso espaço. Então, é isso aí, vamos embora agora botar para quebrar. Legal. O nosso outro convidado, como diria um apresentador de luta de boxe, na nossa esquerda, ele, então, o incrível e maravilhoso Fauston da Silva. Ele é graduado em audiovisual, é produtor, escritor, roteirista e diretor de cinema de Brasília. Tá? Produziu e roteirizou uma longa lista de filmes, né? São vários filmes que ele já dirigiu, sempre com sucesso, né, perante público e crítica também. Entre os filmes dele mais conhecidos estão Meu Amigo Nietzsche, que eu gostaria de falar, né? Assim, é um filme super legal. Eu uso em sala de aula, teu filme, a gente já conversou sobre isso. Eu acho super legal. É um filme que foi selecionado como obra do Paz, eu não sei se está ainda. E o Balãozinho Azul, né? Que também é um curta super interessante, bem bolado e muito bem feito, né? E agora ele está trabalhando, né, no primeiro longa dele, que é Manual do Herói. É isso, não? O nome, né, Fausto? Manual do Herói. Ele está aqui com a gente também. Então, vamos lá. Fala um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Fausto. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É um momento histórico, né? Assim, a gente está passando por um momento, uma crise que a gente nunca viu, mas, e ao mesmo tempo, existir esse espaço aqui para falar de cinema no ambiente de escola pública, o Paulo sabe, a Mariana sabe, que isso era inimaginável há alguns anos atrás, né? Quando eu formei na escola pública também, no 10 da Ceilândia, do PSUL, e meninos de escolas públicas fazendo cinema, fazendo filme, se expressando através dessa linguagem tão potente, tão poderosa que é o audiovisual, não é inconcebível, né? Então, as escolas, de forma geral, e em especial as públicas, estimularem essa forma de arte, essa forma de expressão, é extraordinário. E a gente ter essas ferramentas que nós estamos utilizando agora também é uma coisa super significativa, né? Mesmo nesse tempo aí de pandemia, a gente tem instrumentos, nós temos instrumentos para interagir, para dialogar, para nos expressarmos, né? E isso é fundamental. Legal. Ótimo. Bem legal. Então, primeira reflexão que eu queria fazer com vocês é justamente disso que a gente conversou, né? Sobre como transformar esse momento em filme, né? Assim, em registro desse momento. A gente sabe que a arte tem esse poder, né? De transformar esse registro, de fazer uma releitura desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Mariana, eu queria abrir com você e que você falasse um pouquinho daquele trabalho que você tem. A Mariana trouxe até umas fotos super interessantes. É um trabalho que ela já fez com alunos de escola pública que justamente tem a ver com esse universo. Mariana, fala um pouquinho para a gente, mostra essas fotos para a gente poder... Mostra sim. Então, contextualizando, né, o Paulinho e Fausto, é interessante, eu sou filha de escola pública também, meu ensino médio eu fiz no Centro Educacional, na época era Centro Educacional Setor Leste, e toda a minha vida, e a gente pouco via esse tipo de trabalho tão lindo que a gente tem visto e com qualidade, que os estudantes vêm apresentando ao longo dos anos nos festivais, né? E é engraçado para vocês aí, para o público, o pessoal que está aí nos assistindo, acompanhando, eu lembro que lá em 2000, né, eu entrei na secretaria em 97, quando foi em 2000, 2002, eu falava muito dos movimentos artísticos, e dizia assim, e os meninos perguntavam, e o que a gente vive hoje, professora? Né? A contemporaneidade e tal. Eu falei, mas a gente só vai saber o que é hoje daqui 20,
30 anos, né? E lá a gente não sabe o que vai viver. Pois se esses estudantes, esses meus ex-alunos estão vendo isso aqui, eles vão falar realmente, né? Que hoje nós estamos nesse mundo diferente, né? E aí a gente vai agora se adaptando, e é o que o Festival de Curtas está trazendo para os estudantes e agora os professores. Esse novo que nos desafia, né? Então, eu vou colocar essas fotos aqui, até para a gente depois contextualizar as outras falas, mas vamos aqui apresentar. Vou colocar aqui, espera aí, que os desafios, né, aqui da tecnologia. Vou colocar aqui para apresentar, aqui. Então, vocês vão ver aí na tela. O que eu vou falar aqui agora é o do ontem, né? Então, eu fiz um trabalho no CEF 209 de Santa Maria, professor Genilson, ele faz um trabalho belíssimo com os estudantes da Integral, e eu acho que já está aparecendo aí, Paulinho, na tela? Não, não apareceu, não. Engraçado. Agora apareceu. Ixi, eu interrompi. Sumiu de novo, né? Ou tá aí? Apareceu. Tá aí? Ok. Aqui. Beleza. Então, eu lembro, e aí já fica a dica, né, para as nossas próximas questões, que a gente sabe que o pessoal vai querer de dica, como é que a gente faz uma fotografia, como é que faz um filme, né? E o filme a gente sabe que os primórdios também, eles são sequências de fotografias. E como é que a gente faz tanto o enquadramento da fotografia quanto do filme, a gente sabe que faz parte do visual. Então, esse trabalho aqui com os estudantes do professor Genilson, que eu fiz na época, e fiz também no CEF Bosque, esse ano já com os estudantes também, é o figura fundo, a cor e o enquadramento. Então, isso aqui foram fotos que os estudantes fizeram, e engraçado que a gente não sabia que está no ambiente de casa, e aqui é um ambiente da escola. Então, foi feita o trabalho ali dentro da escola, e eles tinham que enquadrar os elementos dentro da escola, os elementos que foram trabalhados nesse dia de oficina. Então, aí está aqui a Tamires, colocou o tema, né, substantivo feminino abstrato, e aqui são as fotos deles mais antigas, né, assim, de antes dessa pandemia, que a gente não tinha ainda nem noção do que ia acontecer agora. Então, eles passearam pelo pátio da escola e trouxeram essas imagens depois como resultado do trabalho. Então, fotos fantásticas. São ótimos, hein, Mariana? Os títulos fantásticos, né? Muito legal. E aí você sabe, assim, não é uma foto somente, né? Tem toda uma reflexão, né? É muito interessante. Sim, e essa por exemplo, aí que está passando do banheiro, é essa que vocês veem agora? Isso, a do banheiro. Isso. Seduz os corações. Isso, não é interessante esse tema? E traz também uma referência lá dos movimentos artísticos, né? Quando a gente traz do Champ, com o Pinol, a hora que ela fez esse trabalho, e aqui ela dizia para mim que ela pensou na simetria, né? E olha que interessante, uma tampa aberta, outra fechada, se isso foi pensado. Então, o enquadramento da Tamires foi perfeito. Eu não sei onde anda a Tamires agora, mas se ela está vendo, ela está realmente de parabéns, né? Alguns outros, aí aqui foi antes pandemia, e agora aqui nós temos um após a pandemia, que a gente trabalhou sentimentos, trabalhou todo esse envolvimento, e aí os estudantes, aqui é uma estudante do CEF Bosque, a estudante trouxe exatamente os seus medos, agora os medos durante a pandemia, que essa relação do sentimento e da emoção, eu e a minha escola. E aí ela fez essa montagem no momento, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, né? O como fazer isso, a justa posição. Então, todo enquadramento ele é possível e ele é importante, né? E aí a forma e o sentimento de cada um dentro da sua realidade. É isso. E aí a gente vai trabalhando com todas essas outras possibilidades que a gente tem. Legal. Eu vi um filme, teve um trabalho que foi feito com vários pequenos filmes, né? Tem várias pessoas fazendo essa reflexão, inclusive, não é propaganda, mas na Netflix tem um filme que chama Feito em Casa, né?
que são vários cineastas, atrizes e tal, que tiveram que fazer pequenos filmes dentro de casa, né? A sua visão. E aí eu assisti num outro, que foi um trabalho de faculdade, onde uma aluna fez um trabalho super legal. Ela pegou o dia do aniversário dela, e aí ela pegou todas as mensagens que ela recebeu, e aí juntou todas as mensagens, e aí ficou exibindo a imagem dela durante o dia, recebendo todas essas mensagens, assim, como aquilo fez bem para ela, né? Receber esse afeto, né? E enquanto ela está presa dentro de casa, mesmo assim, tendo o seu aniversário, né? Assim, a comemoração dele, né? Então, isso é bem legal, assim, achei muito, muito interessante, né? Fauston, vamos lá? Conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho da sua reflexão sobre isso? Seu microfone está fechado. Eu fiquei pensando, Paulo e Mariana e demais presentes, nessa coisa de filmar, tendo como restrição um espaço físico que normalmente vai ser a casa do aluno, né? Então, teoricamente, a maioria do aluno e o servidor, teoricamente, a locação dele ela é mais limitada. Mas eu olhei a primeira fotografia que a Mariana mostrou, aquela da parede azul, aquele cenário ali já sustenta a narrativa, né? Ele sustenta uma narrativa de 2 minutos ali, dá para ser bem explorado. E aí, quando o Paulo fez a pergunta, eu fiquei lembrando do Hitchcock, num filme que no Brasil ganhou a tradução de Festim Diabólico. Você conhece, né, Paulo? Conheço. Que é um plano sequência. Antigamente, não dava para fazer um plano sequência porque a gente não tinha os instrumentos digitais que a gente tem agora. Então, uma película, eu acho que durava tipo 18 minutos. Mas ele usou tudo aquilo e aí fazia os cortes. Mas o que dialoga desse filme com o momento que nós estamos é que o filme inteiro se passa em um apartamento. Então, o Hitchcock explora aquele apartamento minuciosamente. E isso dá pistas para a gente. Claro que eu não estou dizendo que nós somos tão bons quanto o Hitchcock, mas dá pistas de que é possível fazermos um filme em um espaço tão fechado. E se a gente for mais extremista, tem um filme, eu acho que ele tem uns 10 anos, talvez, uns 6 anos, chamado Enterrado Vivo. Até com esse ator aí que faz o Deadpool. E o filme começa ele dentro do caixão, ela acorda e termina lá, dando spoiler já do filme. O filme inteiro é o mais confinado da história, é dentro de um caixão. Né? Eles construíram, sei lá, vários caixões para permitir a angulação da câmera e filmaram lá. Então, se a pessoa que quer fazer um filme para essa temática, ela se propor a utilizar um espaço menor, ela tem que ter uma preocupação com enquadramento, fazer uma preocupação estética, de pensar antes de apertar o REC, como todos os alunos da professora Mariana fizeram ao realizarem essas fotos. Então, muita gente acha que é apertar o REC e filmar. Antes de esse botão ir no REC, de filmar, muita coisa tem que acontecer. E aí esse planejamento que vai fazer com que nossos produtos fiquem bons. E é interessante, porque tem uma coisa que eu sempre vejo, né? Que as nossas dificuldades, elas podem ser nossas aliadas na criatividade, né? Então, assim, não era aquela coisa de que, meu Deus, eu não consigo, entendeu? Eu não, sabe, não tem jeito, não tem opção, não tem possibilidade. Não, use isso como o teu aliado, né? Assim, então, se você não tem um espaço, se você não tem, né, um momento... Porque, por exemplo, eu vou fazer uma animação. Eu não consigo fazer nada porque eu posso fazer uma animação num espaço bem menor, né? Então, usar essa dificuldade como um aliado para a gente, né? E não simplesmente como um elemento limitador, né? Mas sim como um aliado para a gente. Sem contar, Paulinho, também que outra questão delimitante que nos ajuda no ato criativo, e aí quando a gente fala de técnica, são as limitações de espaço que vocês estavam falando, e tem uma outra questão que dificulta e que a gente sabe que limita muito o ser humano, são os seus sentimentos e as suas emoções. Então, isso também dói. Eu posso olhar para isso
e dizer, eu vou ressignificar. E muitas vezes, e a gente sabe, música, a gente tem aí o Raul Seixas, né? Eu devia estar contente, porque eu tenho que ressignifica as suas questões, as suas crises, em algum momento do mundo. A gente sabe que os próprios movimentos artísticos, eles são frutos de quê? De crises, de reflexões, de religiosidade. A gente sabe que é isso que acontece. E hoje, o nosso modelo para ressignificação, né, e para que a gente possa refletir é esse isolamento social, é a pandemia, são os medos. E aí, por aí, a gente vai buscando o ato criativo, né? A arte, ela tem essa função, né, ela é uma plataforma onde eu coloco coisas que estão no meu coração, eu externalizo, né, através da literatura, da pintura e o cinema, da música, né? Uhum. E esse desafio é o que faz arte de qualidade, né? Eu conseguir ter essa honestidade de expressar o que realmente eu estou sentindo ali, estou acreditando. Então, de repente, se realmente as pessoas conseguirem expressar isso, a gente vai ter produtos bem interessantes aí, viu, Paulo? Isso. Você vê o pós-Segunda Guerra Mundial, ele gerou, aquela crise tão imensa, gerou uma das maiores expressões de arte da história, que é o neorrealismo italiano, né? Que é fruto dessa crise. Não, isso aí a gente tem vários exemplos na história, né? Assim, exato. Você tem, por exemplo, eu gosto muito do Chico Buarque, né? O Chico Buarque, a fase dele, na época que tinha a repressão, onde ele não poderia colocar, entendeu? E expressar a sua música do jeito que ele queria, é uma das fases mais ricas, né? É uma das fases mais ricas, porque ele teve que usar, entendeu? Metáforas para poder falar daquilo que ele queria. E é uma das fases lindas dele, né? Assim, onde ele consegue ter, né, um momento de criação muito forte. Isso aí a gente tem vários exemplos, né? Eu acho super legal. Eu sempre comento isso com os meus alunos, né? Que eu gosto muito, isso não é uma coisa minha, né? Assim, não é só meu, não é original meu, mas eu sempre gosto de falar, que é essa coisa que nos afeta, né? Nos afeta no sentido do afeto, de aquilo que me chama atenção pelo afeto, pelo carinho, e aquilo que me afeta enquanto pessoa, né? Então, assim, aquilo que está me incomodando, né? Então, pode me incomodar ou pela questão do afeto, do carinho, do amor, né? Ou uma coisa que está me afetando e está me incomodando. E eu faço uma reflexão sobre isso, né? E isso é muito importante a gente pensar, né? Porque essa é a reflexão desse momento que a gente está vivendo, né? De vez em quando eu também faço essa brincadeira com os meus alunos, eu falo assim, imagina, você está fazendo essa obra de arte aqui, isso aqui vai ser encontrado daqui a 50 anos, 100 anos lá para frente, e as pessoas vão entender a sua época vendo esse teu produto, né? Essa tua obra de arte, né? Para poder entender a época, né? Então, isso é super legal, assim, essa reflexão, né? Aliado... Alexandre, brilhante, a gente tem alguma pergunta? Deixa eu só perguntar se tem. Pode falar, Mariana, enquanto ele puxa aqui. Não, aliado ao que você falou, a gente também acaba que é um processo, o ato criativo, na verdade, é um processo, né, Paulinho? E aí, esse processo, ele vai englobar todas essas outras questões que a gente está falando, inclusive, que passa pelo sentimento e o revisitar. Agora, como fotógrafos, e no festival de fotografia, no mês da fotografia que a gente está vivendo, os fotógrafos, eles estão revisitando os seus arquivos. Eu trouxe aqui, depois que der tempo a gente coloca, né? Mas, assim, na galeria virtual lá do festival, eu trouxe uma narrativa que se chama Dentro do Quadrado, Dentro do Quadradinho e Fora do Mundo. Então, fora do mundo, eu peguei fotos, revisitei os meus arquivos e trouxe a imagem. E o quadradinho, eu fiz a foto dentro de um quadradinho, de 1 centímetro, que era o pegador de uma gaveta. E aí, coloquei a minha imagem lá, fiz a foto, fiz o recorte e fiz a sobreposição. Daqui a pouco a gente fala melhor isso, e a justaposição, a sobreposição, e a gente faz essa viagem. Então, são as N possibilidades de contato também. Eu fiz uma obra também, com base no trabalho que eu estou fazendo com a Jaqueline Ruffend, né? Que é exatamente a leitura dos nossos pensamentos, a escrita deles e a produção.
Então, quando a gente junta tudo isso, e o que você falou, Paulinho, vem a questão de você fazer o processo, se você está num processo angustiante, chega o produto final, o que acontece? Você fica bem, você fica feliz com o seu resultado. E aí isso se transforma em quê? É uma terapia, você fica super feliz. Eu vivi isso e aprovo e assino embaixo. Mas tem outro processo, Mariano, que acontece, quando uma obra de arte ela está completa. Não sei se você já viu uma entrevista bem famosa da Clarice Lispector, que ela disse que sempre que termina um livro, ela morre, eu morro. E aí eu só ressuscito quando eu começo a fazer outro. É verdade, é verdade. E a gente, Porque está assim, sempre no processo de criação, né? e coisa maravilhosa, você está pensando, né? Seu pensamento está girando. E, na verdade, a gente morre para renascer, né? Assim, a gente Claro. morre naquele É tipo projeto IP. e a gente vai para outro, né? Isso é E super aí eu legal. queria dar uma dica para os estudantes. Acabou esse festival, já pensa no outro, que já pensa no outro, que já pensa no outro. Isso é fantástico. É super A legal. Carla colocou uma pergunta aí. Ela colocou aqui, ela perguntou quais são os cuidados mínimos que eu tenho que ter com o áudio para ter um áudio de qualidade. O que a gente pode responder? Você quer que eu fale? Você pode falar, Fauston, por favor? Claro. Já que a Mariana é fotógrafa, né? Esse. Aí a gente bota um Mas áudio. o pessoal da fotografia entende tudo de som. É verdade. Um desafio do cinema, historicamente, ô Carla e todo mundo, é a questão do som, né? O cinema, ele não começa com... Ele começa não sonoro, né? Tem uma expressão mais correta, né, Paulo? Ele começa sem as falas ali. Ele tem as falas, mas ele não tinha o som sincronizado. Tinha alguns lugares que faziam esforço para ter. E aí, uma solução que eles encontraram foi a coisa da claquete. E a coisa da claquete, ela voltou agora. Por quê? Porque o aluno, normalmente, ele vai usar o celular. E aí você pode captar o som com um outro celular. Qual é o desafio? Sincronizar a imagem de um celular com o som de outro celular. E a sincronia disso é necessária uma referência visual e uma referência auditiva. O que é que tem essas duas coisas? A claquete. Então a claquete ela faz assim, ó, pá. Então a gente tem a referência visual e sonora. E aí na ilha de edição, alguns programas inclusive vão sincronizar ao mesmo tempo. Aí o que o aluno pode fazer? Ele pode usar o próprio fone dele do celular, botar aqui, ou botar no próprio ouvido, porque em termos de linguagem, todo mundo aceita que a pessoa esteja com fone ali. E aí usar aquele microfone do celular como o som que ele vai utilizar no produto final dele. Então ele aciona o gravador do celular e grava o som com o celular que estiver com ele. E se ele quiser ser mais radical, ele pode até ficar com aquele celular aqui perto da boca mesmo, o celular que está gravando o áudio, e depois sincronizar. Mesmo assim, um ambiente, um espaço aberto e tal, esse som pode sofrer, mas ajuda, isso que eu estou falando ajuda. Como teoricamente todo mundo vai filmar em espaço fechado, vai ficar menos difícil. O que acontece é que em ambientes como um banheiro, como o som, ele vai ficar batendo ali e vai ficar um som feio. Então, o que o pessoal usa em cinema é uma manta de som. Então, se você filmar num lugar que tem uma cortina, esse som vai ficar mais bonito, porque essa cortina vai absorver aquele som ali. Então, o que é preocupar com a captação à distância, olha o que acontece. O nosso olho e o nosso ouvido são tecnologias incomparáveis. Então, eles conseguem filtrar e até de uma forma assim extraordinária qualquer coisa, qualquer ruído. Então, no meio do barulho, no meio do caos, o nosso ouvido vai filtrar o que interessa para a gente. Já o microfone do celular, o microfone das nossas câmeras, eles não vão pensar isso, eles vão misturar tudo lá e vai ser o caos. Então, se desligar o motor da geladeira pode te ajudar. Então, vários sets, nos primeiros sets que eu estive, só de desligar o motor da geladeira já em ambiente fechado já dava um up assim no som extraordinário, porque você não está escutando, mas na ilha de edição você vai escutar o motor da geladeira, talvez uma lâmpada mais barulhenta. Então é parar um pouco e escutar. Outra coisa que eu recomendo. Ixi. Fauston, estamos escutando. Voltou.
Tá. É captar um pouco do som ambiente para ajudar na ilha de edição lá, para montar aquele som. É só isso. Ah, legal. Ó, o João trouxe uma reflexão super legal, assim, de como tirar uma ideia que está na minha cabeça e transformar em filme. Como é que eu faço? Qual seria o primeiro passo, assim? Eu tive uma ideia, a gente pode até falar um pouquinho do que pode ser ideia para o meu filme, né? Antes, eu acho que a gente poderia fazer um pouco dessa reflexão, eu falei dessa coisa do afetar, mas não entrei muito em detalhe, então a gente poderia falar dessa coisa do afetar e da ideia em si, e depois de como transformar isso em ideia, né? Assim, como transformar isso em filme, desculpa, a ideia em filme. Como a ideia e depois para o filme. Vamos lá, Mariana, pode começar, por favor? Sim, sim. Vamos começar, assim, não falar bem da parte técnica, mas falar da parte humana também, isso é importante, né? O que eu acabei de falar foi sobre a questão do ato criativo. O ato criativo, ele é um processo. Eu cheguei a uma fotografia, daqui a pouco eu até posso colocar ela aqui, eu vou puxar ela aqui, mas eu parti a partir do princípio de uma máscara. A máscara está grudada ali do outro lado. Uma máscara onde eu fiz do meu rosto um gesso, depois cobri com papelagem, fiz o material, tirei a máscara e comecei a fazer preguei a máscara e deixei ela uma semana pregada na parede e passando por ela e prestando atenção o que eu poderia trazer dela, das minhas reflexões, dos meus monólogos internos. Foi um trabalho que a gente fez com a Jaqueline muito interessante nesse sentido. E aí, quando a gente chama de processo, entra o quê? Entram os meus amores, entram os livros que eu já li, as músicas que eu escuto, entram os meus sentimentos. Então, é um processo. E a partir dessa máscara surgiu uma fotografia que você vai falar, mas como isso surgiu de uma máscara de papelagem? Surgiu. Então, é porque esse período do processo, e eu considero também, claro que a gente considera a arte final, mas quando eu penso nesse processo que eu passei de fazer, botar a mão na massa, colar, aí eu vejo o resultado e sei pelo que eu passei. Então, quando a gente fala em transformar essa ideia em filme, em fotografia, que aí a gente está falando da questão da imagem, né? A imagem enquanto congelada, a imagem enquanto movimento. Aí a gente pensa no processo. Então, para quem quer começar essa ideia, é começar a olhar ao seu redor. Carl Rogers fala muito disso também, adoro essa questão, de que o ambiente que você se encontra, ele vai ser o primeiro objeto de reflexão, junto com as suas ideias, né? Que um fotógrafo chamado Ansel Adams, ele diz muito isso, que você faz fotografia com os amores, os filmes, tudo que você vê, os livros que você lê. Então, você acaba fazendo esse produto. Então, um dos primeiros processos é olhar para você. Aí entra a questão do edital também, né? Olhar o edital do filme, pesquisar quem são as pessoas envolvidas também no próprio festival e abrir um contexto. Você pode começar escrevendo numa parede. Aqui na minha casa eu pintei uma parede de preto. E o pedreiro falou, de preto, dona Mariana, a senhora vai pintar? Eu falei, sim, coloca o armador da rede aí, que eu vou pintar a parede de preto. E ele não entendia por que eu estava pintando a parede de preto, pois eu pintei a parede de preto para colar as fotografias impressas, porque apesar da gente estar no mundo tecnológico, a gente precisa olhar para ter ideia para construir. Então, é uma construção que eu estou fazendo sobre o chão, sobre as minhas raízes, então eu preguei as fotos nessa parede preta e fui fazendo que nem coleção de fotografia. Veja que é um processo de pensamento. Eu deitava na rede, né? Sentava no chão, quando não tinha rede, sentava no chão e ficava olhando aquelas fotografias e ia mexendo, escrevendo palavras ali. Depois eu transformei tudo isso numa ideia de uma fotografia, de uma sequência e de uma narrativa. Então, inicialmente, a gente precisa olhar para todos esses ambientes que a gente tem. E a maior ferramenta, estudantes e professores que estão aí nos assistindo, a maior ferramenta é você. Você, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas trocas, porque você vai fazer sozinho, você vai fazer com os colegas virtualmente, e lembrar que é um desafio, né? E aí o segundo elemento
É o equipamento que o Fauston acabou de dar essa ideia, e acoplada a isso aí, vamos colocar também a questão do som. Viu, Fausto? Eu não entendo muito, não entendo um pouco, mas assim, quando a gente fala da imagem, cuidar muito da luz. A luz, e a contraluz, a não ser que você queira aquele efeito no seu filme. Aí você vai fazer o contraluz, ou seja, ficar de frente para o sol com a sua câmera. Aí, beleza. Cor, figura, fundo, tudo isso faz parte. Se a pessoa passou de cueca ali atrás e fazia parte do filme, beleza. Se não, peraí, vamos voltar à cena. E qual é o teu objetivo com tudo isso? Então, vai a dica aí para vocês, que isso é fantástico. Prega na parede da sua casa, não precisa pintar de preto, mas prega as ideias e vai começar. Prega hoje, viu? A hora que acabar a live, pega as palavras principais e escrever um roteiro, escrever uma redação é assim, pega as palavras, escreve, coloca em ordem, depois faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Legal. Fausto, responde um pouquinho, eu já vou colocar a pergunta da Viviane na roda, mas eu só queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo também, que é a pergunta do João ainda. Essa coisa de pensar uma ideia, ela é o processo que é muito dificultoso, né? Então, eu, por exemplo, eu ando sempre com um caderninho de ideias, né? Eu não sei se ele está aqui perto, mas vários filmes que estão escritos lá nele já aconteceram, já filmei, né? E outros estão pré-produção. Mas um filme tão pequenininho, de 3 minutos, eu acho que uma ideia seria o fôlego de uma charge. Então, por exemplo, um curta é como se fosse um conto, um longa é um romance, tem gente que faz essa comparação. Mas um microfilme, um filme de 2 minutos, é uma charge. Então, vocês têm que encontrar uma ideia impactante, assim, uma piada mesmo, pode ser, se quiser, e desenvolver ela ali naquele tempinho. Não sei se vocês lembram do Festival do Minuto. No Festival do Minuto tinha um filme que o cara, ele vinha, comia um chocolate e jogava a casca no chão, a embalagem. E aí o lixeiro parava o caminhão, pegava esse homem e botava dentro da lixeira. Aí acabava o curta, sabe? Então, é uma coisa que é um fôlego ali. Então, pensar isso. De repente, escrever charge sobre pandemia. E aí tentar homenagear alguma ideia de lá. Você viu que eu usei a palavra homenagear, né? Isso é super legal, né? Eu sempre falo essa coisa do incomodar, né? Assim, eu fico brincando aqui em casa e com alunos também e tudo. Eu falo essa coisa assim. Quando eu falo do incômodo, o que é? O que te incomoda? Cara, eu não aguento mais lavar a louça. Por quê? Cara, eu tô preso dentro de casa e a louça nunca para. Parece que a louça sempre suja, a louça tá sempre lá. Parece que ela nasce sozinha dentro da pia. Então, se isso te incomoda, então fala disso, né? Assim, seja, porque uma coisa que é importante, acho que o Fausto colocou isso, que essa coisa do autêntico, né? Assim, fala uma coisa que seja sua, né? Que é aquela coisa que está ali te incomodando realmente, né? Então, isso é muito importante, né? E acho que uma coisa também que foi legal, que a Mariana colocou, essa ideia do roteiro em si, né? Assim, a gente, quando vai filmar, não é que você tem que saber escrever roteiro, que você tem que fazer isso, mas é importante que você coloque as ideias no papel. Então, por exemplo, eu tenho o hábito, eu não escrevo, eu tenho o hábito de desenhar. Então, desenhar, sim, sou péssimo desenhista, eu desenho bonequinhos de pauzinho, né? Mas assim, primeiro eu falo, o bonequinho vai estar fazendo não sei o quê, o bonequinho vai fazer não sei o quê, o bonequinho faz não sei o que, sabe? E aí eu faço isso para quê? Para que eu consiga organizar o meu pensamento, né? Pegar e falar assim, não, eu vou filmar primeiro isso, depois eu vou filmar segundo isso, vou filmar terceiro isso, e aí eu vou fazer a minha sequência, né, para poder organizar o trabalho, para não ficar perdendo, né, assim, tempo e ficar sem rumo, né? Então isso é legal. Interessante. Desculpa, queria falar alguma coisa? Não, fazer uma sequência dessa tua questão aí, do roteiro, né? Nesse trabalho, eu andava, e o Fauston colocou, então isso é típico de artista, viu, pessoal? Então, artista nato ou não nato, qualquer pessoa vai fazer o seu escrito. Eu não estou ouvindo nada. Você está me ouvindo, Paulo? Estamos te ouvindo. Você sumiu e agora você voltou. Está me escutando? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Você consegue me escutar, Fauston?
Eu tô te vendo e tô te escutando. Agora eu não tô te vendo agora. Agora vendo, agora não vendo, Não sumiu. vendo. Vamos lá, Mariana, continua. Não, então, é a questão do caderninho que ele falou, você falou, e aí, sendo artista ou não, nós escrevemos e pensamos. Se eu chegar para você e falar, não pensa no elefante cor-de-rosa, já pensou. Então, a nossa capacidade de pensar é fantástica. Então, quem disse que tem que ter tudo muito enquadradinho? Né? Eu vou mostrar aqui um trabalho muito interessante, é porque eu sou muito visual, né? Mas quando ele disse de escrever, são os pensamentos aleatórios. Ah, quer ver um pensamento aleatório do desenvolvimento humano? É aquela música do Renato Russo, Pais e Filhos. Estátuas, cofres, paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu, quero colo, vou fugir de casa. Então, são frases estanques de pensamentos que passam por todo o desenvolvimento humano, da fase da infância à fase da adulta. Né? Então, a criação, ela passa por isso. Eu desordeno, depois eu ordeno de novo, depois eu desordeno e sai a obra. É isso que é bacana numa obra de arte. E a gente sabe que isso é também o quê? Um processo criativo, né, Paulinho? Eu vou só colocar rapidinho, porque como eu sou visual, eu me incomodo se eu não mostro, né? Mostra, pode colocar. Olha, claro. Não sei, já passou? Já chegou aí? O Fausto está aqui. Não, tá entrando. Entrou. Tá entrando. Entrou. Veja só, isso aqui, esse trabalho tem 1 mês. E foi fruto de quê? Essas palavras foram frutos de um caderninho que eu fiquei 1 semana escrevendo, fruto do trabalho, né, que a gente fez no curso, e o caderninho, ele sendo escrito por mim. E aí a gente percebe, e cada linha tem um semblante meu, né? E a montagem foi tudo aqui no quintal. Esses escritos estão na janela, estão escritos aqui até agora, que eu não apaguei, porque eu achei tão bonitinho o final. É assim, cada linha tinha um. Então, pessoas boas, alma, sei, melhor, futuro, loucura apenas. Então, tudo muito estanque, que eu fui tirando desses pensamentos. E eles foram aumentando. Então, junto com o pensamento, que ele era desordenado, era o meu grito, era o meu pensamento, a alegria, a reflexão, e foi fechando o cerco cada vez mais, né? E vai fechando, ó. Só que veio a liberdade. Esse trabalho aqui, ele é fruto da máscara que foi feita. O processo criativo dele foi uma máscara de papelagem. Então, quando a gente fala do ato criativo, é isso. Né? Junto a isso, já vou mostrando aqui essas, ó. Isso aqui foi com o WhatsApp, uma produção com o WhatsApp. O fundo, sempre alguém com o pé pensante, o pé pensante era uma outra pessoa que estava do outro lado, e foi meu filho que fez o diálogo comigo também. E o nome dele era o outro pé, né? E assim, ó, chamei mais outras amigas para a gente falar de sororidade, e escrevendo e também trabalhando com as possibilidades do próprio WhatsApp. E isso a gente vai transformando nas imagens e no filme que a gente quer propor, né? São as angústias, isso aqui é fruto de escritas de caderninhos. Aqui, essa foto preta e branca, ela é uma fotografia da televisão, do filme Hotel Budapeste. E aí, o quadradinho que eu tinha falado, esse quadradinho ele tem 1 centímetro. E aí, eu fiz essa justa posição, lá desse sufoco dentro deste lugar. Então, dentro do quadrado e fora do mundo, como acontecia nos trabalhos aí de teletrabalho, né? A gente nesse sufoco e eu mostrando no rosto esse sufoco, algumas alegrias. Essa sequência aqui são de 10 fotos, eu só trouxe essas, para quem quiser ver, entrar na galeria de festival de fotografia e ver. Mas é isso, é a gente simplesmente fazer esse jogo. Fruto do caderninho. Legal. Caderno de ideia, né? Isso. Quer falar alguma coisa, Fausto? Não. Não? Eu não sei se vocês conseguem colocar a pergunta da Viviane de volta, mas a Viviane, ela perguntou aqui, pronto. Boa tarde. O pessoal é veloz, viu? Convidados, vocês percebem que a estética e a poética poderiam ser melhor exploradas dentro da escola? Ótima pergunta. Eu acho que não necessariamente, viu, Viane? A sua pergunta ela já tinha vindo aqui para frente, e aí eu fiquei pensando nela, mas não necessariamente vai ter aquele espaço como o melhor
para explorar a estética e a poética. Claro que por ser um ambiente, em sua essência, criativo, coletivo, didático, cultural, talvez a questão poética e, inclusive, a estética, ela seja bem explorada lá, mas não necessariamente. Então, a pessoa pode, nesse tempo de confinamento, perfeitamente ter uma obra de grande valor estético, poético, mesmo dentro do seu quarto, da sua cozinha, por exemplo. E aí entram as concepções que nós temos e aprendemos de estética ao longo da nossa história, né? O que é a estética? Você ouve a própria palavra estética, tem estética. Mas, assim, existe estética dentro do caos? Existe. Sim. Existe poética dentro do caos? Existe. Quando eu fiz essas aí das escritas circulares, tinha um caos dentro do meu pensamento, porque o pensamento não estava regular, como o professor de português, eu não estou julgando, né? Mas o professor de português gosta daquela regularidade, daquela coisa, da estética mesmo do texto. É importante? Tem que ser. Mas quando a gente vai para a arte ou para a própria filosofia, acabou, gente. Não dá para a gente ficar achando que o acerto ele faz parte dessa estética, dessa poética, né? Então, vamos lá, pessoal, trabalhar estética e poética no caos. Isso é super legal. E uma das coisas que eu vejo na escola, né, de que a gente pode aumentar, é essa concepção assim, se a gente está falando de estética e poética, então isso é do professor de artes. Então, o professor de artes vai falar, cara, mas assim, a gente tem que entender que a estética e a poética estão em tudo, né? Então, assim, é tão importante ver um professor de matemática, entendeu? Falar de poesia dos números, né? Assim, de trazer essa poesia que existe nos números, né? Assim, um professor de literatura que tem esse encanto, né? E consegue ver a estética de um texto que sai das palavras, né? Então, é importante essa compreensão do que a estética, né, cara, e a poética está em tudo, né, na escola, e não simplesmente na área de artes, né, na aula de artes, né. Então, é importante ter esse levante, né, assim, essa quebra, né, na parede, que eu acho que é super importante, né. Tem mais alguma pergunta para os nossos convidados? Paulo, Mariana, eu queria saber como ter ótimas fotos e vídeos com boa qualidade. Mariana, você começa. Ótimas fotos. Olha uma reflexão, viu, Eric? O que é uma foto boa? Porque, primeiro, assim, quando a gente pensa em foto, a Mariana já trouxe fotografias com uma estética bem diferente. Então, é legal a gente falar primeiro dessa coisa do que é uma boa foto, né? Assim, como a gente alcançar isso? Porque boa foto a gente acha que é aquela que tem um céuzinho azul lindo, um IP amarelo lindo, né? Assim, e aí, né, isso é foto bonita. Mariana. Vamos partir, então, da questão que eu falei do caos, né? Inicialmente, eu queria dizer, já engatando no que você falou, dos professores, se meu professor de física, no primeiro ano, tivesse falado para mim, olha, velocidade, luz, tem tudo a ver com fotografia, eu teria me dado muito melhor. Eu era uma boa aluna em matemática, mas não era em física, e era exatamente luz, era a velocidade dos corpos. E se o professor tivesse feito essa associação, olha, hoje eu trabalho com física, né? Luz e velocidade. Então, e o Fausto falou agora aqui de som, né? Mas aí, voltando... E um tempinho atrás você trabalharia com química também, né? Fotografia. Pois é. E aí a plataforma era química. Sim. E aí exatamente. E aí a gente falando dessa questão da qualidade da boa foto. Olha, hoje, se você quer uma excelente foto, você tem aplicativos que vão te ajudar aquela foto com céu azul, com mar azulzinho, verde, ok. Mas qual é a tua intenção pela foto? Qual é o público-alvo? Isso também é muito importante. Uma vez, numa discussão com os fotógrafos, a gente estava selecionando foto para Brasília, para uma exposição. Aí, um amigo meu... Aí o pessoal estava com aquelas fotos mais clichês, vamos dizer assim, lindíssimas, não estou questionando isso. Mas um fotógrafo disse assim, as tuas fotos o meu público não compra. Aí eu respondi para ele do mesmo teor, as tuas, o meu público também não compra. Porque as minhas, elas eram abstratas. Eu trabalhei muito com linha.
linha e volume nas minhas fotos de Brasília, né? Então, o meu público de artes, que tem um outro olhar estético, ele não vai comprar a foto desse meu amigo e vai comprar a minha. Enfim, então, para a gente pensar qual é a qualidade de foto que você quer. Então, tem fotógrafos, amigos meus, que odeiam, não gostam, não é que odiar é muito chato essa palavra, né? Mas, assim, não apreciam o estilo de fotografia que eu aprecio. Talvez porque, apesar de ser professora de artes, eu tinha dificuldade para desenhar. E quando eu fui para a técnica do desenho que eu aprendi, eu falei, não quero. Eu só queria aprender. Eu vou para a fotografia, eu vou desenhar com luz. Né? E aí eu comecei a compreender a dimensão de que o que é o desenho lindo também. É o desafio da gente nesse momento. Então, quando você quer pensar em qualidade, qual é a qualidade que você quer? A qualidade para impressão, a qualidade a qualidade visual, a qualidade de público, o que você quer atingir com esta qualidade e o que você chama de qualidade. Aí a gente conversa. Então, escreva isso também. Qual é a qualidade que você quer? Ok? Fausto, fala um pouquinho para a gente? Sim, Essa reflexão sobre a fotografia sim, que o sim. Eric perguntou. Então, fotografia, o filme, né, de forma geral, que ele está querendo saber, Paulo e Mariana, o grande desafio da arte e do cinema, o cinema ele sofre mais porque ele tem uma produção mais volumosa, eu acho, assim, sabe? Mas a literatura também e os quadrinhos é um desafio conceitual, porque antigamente era muito difícil fazer cinema porque tinha uma fronteira tecnológica. Ela ainda existe, uma fronteira tecnológica muito violenta para o grande cinema. Mas o maior desafio ainda é o desafio conceitual, o desafio de que ideia que você quer passar, qual é a alma daquele negócio, qual é a alma desse produto, o que que ele tem. Porque o bonito do comercial de sabão em pó, como a Mariana está falando aí, ele não interessa às vezes para uma expressão de arte. Tem o bonito do comercial lá de margarina, que talvez ele fique sem alma se não tiver nada ali para eu apresentar. E eu estou falando dentro de um produto de cinema, né, de audiovisual. Então, o seu filme vai ficar bom, Eric, né, Paulo, o nome dele? Como é que é? Desculpa. Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Eric. Eric, então, Eric, o seu filme vai ficar bom se ele tiver conteúdo, porque eu já vi vários filmes assim. E aí, quando o filme acaba, você pensa assim, mas que foi isso, né? Para que isso? E aí você vê que teve um investimento de energia e de força, e aí no final é um filme esquecível, né? É um produto esquecível. E o seu filme não vai ser esquecível se você se expressar ali de forma honesta, com um conceito contundente, falando de, sei lá, de política, de amor, de afeto, de religião, de raiva, de qualquer coisa que você queira jogar ali naquela tela, naquela pintura, naquele espaço que tem movimento, né, que é o cinema. Temos mais alguma pergunta? Acho que a gente vai para a última. A ideia para a produção artística precisa corresponder a uma demanda ou sempre será a partir de quem produz? Eu posso falar? Pode, claro. Muito. Não sei se infelizmente, mas longe do mundo ideal, a maioria das vezes responde a uma demanda. O Vinícius de Moraes, ele disse que não existe, como era, meu Deus? Ele disse que não existia inspiração, existia prazo. O Veríssimo, É tem o uma coisa que ele Veríssimo, fala que né? é super legal. O Veríssimo fala assim, Uhum. que a musa inspiradora dele é o prazo de entrega. Exatamente. Então, e às vezes muitos editais, eu vejo muitos realizadores escreverem pensando como editar, o que aquele edital quer, né? Então, isso acontece e não é uma novidade. Pensa quem fomentava a arte na Idade Média era a igreja. E você vê os maiores artistas da galáxia trabalhando ali para representar o divino, né? Você pensa o Mozart, o Bach, eles estão com fomento estatal. Eles eram sustentados ali pelo rei, pelo um príncipe. E eles atendiam a demanda daqueles caras lá, como artistas. Por outro lado, em outro extremo, a gente tem o Kafka,
que ele disse que de jeito nenhum que eu vendo minha obra, eu vou trabalhar aqui de contador, eu acho que era contador, e a minha literatura é outro departamento. Então a gente tem esses dois aspectos aí. O cinema, o audiovisual, ele é uma arte, nesse momento ele é uma das artes que mais sofrem, porque ele é uma arte coletiva. É muito difícil fazer cinemão grande mesmo com pouca gente. Então ele é uma arte que ele demanda a interação entre talentos, entre pessoas. E aí e ele gasta muito dinheiro também. Então muitas vezes o que é produzido no cinemão são temas que alguém se interessou por ele e investiu muita grana ali. Acontece. Mas tem um cinema independente que ele talvez, ou talvez não, ele é muito mais interessante do que o cinema comercial, em que a gente tem mais expressão de arte. Vê um filme, quem quiser uma recomendação, chamada Francis Ha. Ele é de um ele é americano esse filme, mas ele é de um produtor brasileiro chamado Rodrigo Teixeira. Francis Ha é um filme que tem esse amor que eu estou falando. E ele é quase independente. Um outro ponto, Paulinho, sobre essa questão que o Fauston estava falando, é que a demanda, e a professora perguntou, a demanda ela é muito interessante. Quando é para você, você faz e fica tranquilo. Agora, quando é um festival, quando é um concurso, eu tenho visto muito isso em fotografia. O último festival de fotografia, né, o mês da fotografia agora, a gente vai pesquisar quem são os avaliadores. E aí eu percebi, nesse último, que a avaliadora, ela era de artes da UNB, e era bastante. E hoje a gente tem, antigamente era só a Barça que a gente tinha, né? Hoje a gente tem um universo. E aí, dentro desse universo, eu pesquisei e falei, ela gosta de arte abstrata, é contemporânea, isso, aquilo, outro. Então, eu fui, aí junta, lembra que eu falei agora há pouco que a gente escreve na parede lá as ideias? Pois é, uma das ideias é o cunho artístico ou ideológico do avaliador, certo? Então, vocês prestem atenção, o que é que o Festival de Curtas está querendo nesse momento, qual é o assunto, e escreva lá. Né? Algumas pessoas aqui no chat, né, falando aqui a questão de passar a mensagem, expressar-se, descobrir as potencialidades que faz parte desse universo. O próprio Eric, que fez a pergunta, ele é aluno do CEF 209, ele acabou de colocar aqui, né, e colocando a presença, registrando a presença dele, e colocando também essas questões aí, e de estética e de ética também, né? Ética, e entra tudo isso, a ética, a moral, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e a nossa loucura. Gente, olha só, nosso tempo está acabando, então eu estava querendo abrir para vocês, né, encerrar, né, assim, cada um tem uma fala de apoio, incentivo, briga, sei lá o quê, qualquer coisa para os alunos, né, assim, para que eles possam se sentir, né, animados para poder participar da aposta. Aí eu queria passar, né, a palavra para vocês para a gente poder, né, pensar nesse encerramento. Já está dando o nosso tempo. Quem começa? Pode ser Mariana? Pode ser? Pode ser. Então, quer falar, Fausto? Cortando aqui minha ligação, desculpa. Pode falar, Mariana. Ok. Então, juventude de todas as idades, tá? Quando eu falo juventude, é o professor também, é o estudante, muito incentivo, muita força, porque participar de um festival como esses, e a gente sabe que quem participou sempre, esteve sempre presente, às vezes a gente acha dolorido porque não foi selecionado aqui e ali, esse tem um novo formato, participe. O mais importante do seu trabalho final para apresentar é o processo. E aí eu vou para além de quem vai participar, eu quero chamar também o gestor. O gestor da escola é fundamental nesse processo. Quanto é importante, eu acompanhei alguns gestores nesse sentido, de que o gestor está ali falando, vai, dá certo, faz, é fundamental.
os alunos ficam, nossa, até o diretor está olhando para mim, está olhando para o meu trabalho. Então, o gestor de escola, isso também faz parte do incentivo, e vou dizer, da autoestima que nós estamos passando aí para os nossos estudantes. E os diretores da CRS também contando com o apoio. Qualquer tipo de apoio, seja material, seja moral, é importante. Então, professores e estudantes aí que estão se inscrevendo, chamem mais pessoas para se inscrever, façam uma rede. Quem sabe um trabalho, aí já vai uma ideia, hein? Depois eu vou patentear essa ideia. Façam uma rede de amizade entre vocês e façam um trabalho em rede. Que tal pensar? Né? Porque o tema, a temática não é só a pandemia, a temática é também a rede que nós estamos construindo, né? Ou algumas desconstruções, algumas construções, e assim a gente faz. Então, eu estou no apoio, vou acompanhar vocês aí, os trabalhos de vocês, e se tiver comentário, estou no comentário, viu? Mas façam acontecer, porque o processo é fundamental para o resultado. Parabéns para quem vai começar a se inscrever, quem já está pensando nas ideias. Então, escreva no papel, olhe para dentro de você, olhe para o outro, olhe para os seus desafios, que você vai muito bem, viu? Avante! Legal. Para o alto e avante. Hein, ô Paulo? Eu quero parabenizar aí a escola, as pessoas que tiveram essa ideia de fazer esse tipo de festival, porque esses talentos, eles estão aí, né, nessas escolas. E aí eu sempre fico pensando no futuro, né? Eu penso muito no futuro, e aí eu fico pensando assim, daqui a 10 anos, assim, um mega cineasta brasileiro, brasiliense, ele está aí participando dessa live, nesse chat aí, fazendo perguntas aí para mim, para Mariana, para você, Paulo. E esse festival, ele contribuiu para que a formação dele fosse se cristalizando. Então, esse tipo de iniciativa aí de fomento à arte, de incentivo à arte, elas fazem a diferença, né? Então, eu parabenizo vocês que estão participando aí no chat, façam grandes filmes, não desistam da expressão de arte, não desistam do cinema, não desistam dos seus sonhos, porque sem sonho, eu não quero ser demagogo, não é isso, mas a pessoa que ela tá sem um sonho, sem uma meta, ela tá morrendo. É como a Clarice Lispector falou ali. Toda vez que eu termino um livro, eu morro, porque aí ela perdeu um sonho. Então, quando acaba um sonho, rega e vai atrás de outro. E o cinema é um mega sonho, a arte, a fotografia são mega sonhos aí, que vão eternizar vocês. O Paulo falou para o aluno dele, já pensou daqui a 100 anos uma pessoa vai entender como foi essa época de pandemia através do filme de vocês? Como é que foi? O que foi essa pandemia? Aí as pessoas vão procurar arquivos e a arte, ela expressa muito melhor que o jornalismo, por exemplo. E aí eles vão ver os filmes de vocês e vão pensar, foi assim que aconteceu a famosa pandemia de 2020. E é isso. Isso é super legal. Só um dado que é super legal, Fauston, não sei se você sabe, os vencedores dos festivais anteriores, então, por exemplo, o festival está na 5ª edição. Então, o vencedor do festival, do primeiro festival, Daniel Sena, ele é até convidado de uma live que vai ter para frente, ele já é editor, já está no mercado, já está trabalhando, sabe, se formou. Isso é genial. Então, é legal isso, assim. Mostrar que isso é uma possibilidade de profissão, mostrar para os alunos que o audiovisual é uma profissão, que você consegue sobreviver. Exato. Tem uma coisa que é super legal, assim, não sei se vocês reparam, assim, uma das coisas que ajudou a gente nessa pandemia é o audiovisual. Né, assim, como a gente está construindo conteúdos, assim, ajudando a gente a passar o nosso tempo, né, assim, a viver melhor, né, porque o audiovisual permite isso para a gente, né, e a gente hoje tem muitos recursos, né, então isso é super interessante a gente entender, né, e a gente compreender. Eu vou Paulinho, só uma outra questão que eu queria colocar, tem um professor que o nome dele é Rodrigo, ele trabalha na unidade da socioeducação de Planaltina, com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, né? Ele já escreveu um filme no festival. Pois é, isso. E ele é o maior incentivador dos meninos, com a supervisora lá. Então, o pessoal faz um trabalho muito bacana sobre essa questão. E eu queria só indicar um filme, um documentário, para ajudar vocês, pessoal aí, professores, estudantes que estão na live,
para as ideias. Super interessante. Chama Janelas da Alma. Inclusive, é o nome do meu blog, que, por acaso. Janelas da Alma. Então, é quando você olha através da janela, mas é um olhar que não são dos olhos, né? O olhar não é dos olhos, é da alma. É um desespero, é o sonho, são suas questões complexas ou não. Então, Janelas da Alma, dá uma olhadinha, é fantástico. Ah, legal. Eu vou pedir licença para vocês bem rapidinho, só para eu fazer minha propaganda, tá? Para que vocês possam visualizar. Eu não vou passar muito assim, detalhadamente, mas só para vocês poderem visualizar. Essa aqui é um flyerzinho que a gente está divulgando, tá? Um card que a gente está divulgando o festival, tá? A mostra, né? Então, o objetivo é agregar, aprender e estimular a construção do conhecimento a todos os envolvidos a partir da criação audiovisual. Quem pode participar, tá? Estudantes a partir de 13 anos, profissionais de educação, estudantes das escolas públicas, ok? Profissionais da educação, servidores de carreira, né, assistência e professores, tá? Então, essa é uma grande novidade que é super legal, os professores sempre, por que a gente não pode? Tal. Então, dessa vez, pode participar os servidores, pode participar os professores, tá? E pode fazer uma dobradinha também, professor e aluno, acho que é livre, tá? Não está dizendo que não pode. O gênero é livre, tá? Pode ser documentário, ficção, animação ou qualquer outro gênero que vocês queiram inventar novo, né? Captação é qualquer câmera digital que seja boa qualidade, né? Para isso. É interessante, importante, tá? Que tenha até 2 minutos, tá? Computando o tempo de crédito, tá? A inscrição vai até o dia 19 de outubro, tá? E o regulamento todo tá no site da secretaria, tá bom? Então, isso é legal. Vai ter premiação? Desculpa, não escutei. Tem premiação? Não tem premiação, tá? Esse ano não tem premiação, é uma amostra, né? O festival tem premiação, sim. Mas esse ano a gente está trabalhando só com uma amostra, né? Para poder mostrar. Não, mas que é super relevante aí. O aluno que, por exemplo, precisar tirar um FAQ, que é aliás, para tirar um SEAC, esse tipo de mostra também ajuda, né? Ajuda? Eu acho que ainda ajuda. Então, eu considero... Porque faz parte da carreira de arte dele, né? Considera produto. Bom, eu vou encerrar, então. Gostaria de agradecer a Mariana Almada, Faustão da Silva, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Gostaria de agradecer ao Alexandre, o Brilhante, que são as pessoas que estão, né, os nossos escudeiros que não aparecem, mas estão aí alimentando a gente. A comissão organizadora, tá, da mostra, João, Flávia, Silvana, e não vou falar todo mundo que eu vou esquecer, e tem muito mais gente aí, depois a gente esquece, tá? E eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que é a última coisa, assim, vocês viram o prazo de inscrição, 19 de outubro, e eu gostaria de citar o produtor dos Beatles. O produtor dos Beatles, ele falava uma coisa assim: o quinto Beatle, a gente nunca acaba, a gente abandona. Então, como a gente citou aqui, tá? O Veríssimo e o Fausto citou o Vinícius também. Então, olha só, o filme de vocês vai ficar pronto antes do dia 19, para vocês escreverem. Mas não ficou pronto, não era o que eu queria. Tá? Não tem problema, escreve, coloca lá seu filme, entendeu? Não vai ficar pronto, nunca vai ficar pronto. Então, mas é importante que vocês escrevam, porque se a gente ficar esperando um projeto ficar do jeito que eu quero, a gente nunca vai ter isso. Então, é importante a gente marcar a data lá. Deu dia 17, então, meu dia vai ser dia 17, 2 dias antes, para não ter problema de tumulto na rede, não conseguir escrever. Então, 2 dias antes, eu vou lá, vou mandar meu filme do jeito que tiver, eu pego, finalizo e mando para poder participar. Então, isso é super legal, tá? Então, eu gostaria de agradecer. Vou abrir aqui, tá? Para a gente poder encerrar. Vou abrir a nossa próxima live, que vai acontecer na semana que vem, tá? Que é sobre cinema e educação. E espera só um pouquinho, que eu ia abrir, mas eu ia abrir a errada, eu ia abrir a de hoje. Espera só um pouquinho, que eu me perdi nos meus arquivos que são abertos. 2 segundos. Semana que vem, eu deixei tudo pronto aqui, mas eu acabei perdendo. Deixa eu ver se eu consigo. Jesus! Então, vou pedir para o meu escudeiro. Alexandre Brilhante, por favor, então coloca. Eu ia abrir aqui, mas eu não consegui. Coloca o flyer, então, da próxima live. Mariana, Fausto, muitíssimo obrigado, tá? De coração. A gente está distante, mas está perto, então isso aquece também os nossos corações e ajuda a nossa mente a ficar mais tranquila. Está aqui
O João vai mediar, tá? O Zaldo, querido Zaldo, super parceiro, doutor em educação e super querido, que toca o audiovisual na escola em Cruzeiro. Patrícia Bacelar, tá? Que é professora pesquisadora do IFB, lá do Riacho, então uma pessoa super legal, então também vai ser super interessante. Ela acontece dia 17, tá? Vocês estão vendo aí, às 4h. Essa vai ser o próximo encontro, e depois a gente tem mais uma com alunos, tá? Que foram vencedores em festivais, que participaram dos outros festivais. E esse é o esquema, tá bom? Para justamente a gente trocar uma ideia. Muitíssimo obrigado, estamos juntos, né? Separados, mas próximos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos e estamos aí, e esperando os filmes para a mostra, para que a gente possa depois discutir sobre eles. Muitíssimo obrigado, gente. Valeu e até a próxima. Paulo, você está aí?